Muito bem, caríssimos alunos. Estamos iniciando mais uma videoaula. O tema dessa videoaula é retirado da doutrina social da Igreja e tem a ver com aquilo que se chama marxismo. Esta ideologia ou doutrina é algo que na filosofia surgira no século XIX, a partir de Karl Marx e Friedrich Engels. E essa doutrina, na verdade, prega o seguinte: o fim da propriedade privada e o trabalho como meio de realização, através do qual o ser humano deve adquirir o seu sustento. Mas somente isso. Para os marxistas, em suas diversas ramificações, em suas diversas vertentes, tudo que nós temos aí nesse mundo capitalista é ruim para nós seres humanos. Então, por exemplo, quando o primeiro ser humano pegou um terreno, fincou ali uma estaca e disse, isto é meu, começou todos os problemas para os marxistas. E aí nós temos uma grande questão a fazer para nós mesmos. Será que eles estão certos? Porque se eles estiverem certos, então muitos dos nossos princípios, inclusive princípios católicos, estarão errados. E é isso que um bom católico deve perceber logo de início. Porque o marxismo não está de acordo, nunca esteve e nunca estará de acordo com a reta doutrina católica. Nessa aula nós vamos, na verdade, mostrar para vocês isto. O que o marxismo é diante, em primeiro lugar, da revelação divina, por meio das escrituras que nós vamos estudar, por meio de uma encíclica muito importante dentro da doutrina social da Igreja, que é a Rerum Novarum, de Leão XIII. Então vejam que o marxismo já existia desde aquele tempo. E também, depois dessa reflexão a partir da divina revelação, vamos usar também da nossa própria inteligência para perceber o que há de verdadeiramente bom, se houver alguma coisa de bom, e o que há de verdadeiramente ruim nessa doutrina. E veremos isso também do ponto de vista humano, filosófico, a partir da nossa reflexão racional. E por fim vamos chegar a uma conclusão. Essa conclusão, é claro, eu já cheguei, como opositor ferrenho do marxismo, em todas as suas instâncias, em todas as suas manifestações, quer seja no mundo político, quer seja no mundo educacional, em qualquer esfera da vida em sociedade. Mas vocês também terão que chegar a uma conclusão e a uma decisão. Porque, na verdade, se não nos posicionarmos diante disto, diante dessa doutrina, diante de suas consequências, ela vai dominar, vai tomar conta de todo o nosso Brasil, de todo o nosso mundo, e isso não será bom. Podemos já partir, inclusive, do exemplo dos países em que essa doutrina prosperou, em que esse modo de pensar vingou. Quer dizer, vingou entre aspas, porque na verdade nunca chegou-se em qualquer país de fundamentação marxista, de regimes marxistas, em nenhum desses países chegou ao que o marxismo prometia, a esse paraíso terrenal, a essa terra sem males. Nunca se chegou. Se buscou, sim, acabar com a propriedade privada, se buscou, sim, fazer com que todo mundo trabalhasse para seu próprio sustento e tudo mais, sem ganhos exorbitantes, sem lucro, mas o que se chegou? A que se chegou? Chegou apenas a isso, a uma multidão de pessoas pobres, que são iguais na pobreza, e a uma elite, que é a elite do Partido Comunista, esta sim que tem todas as regalias do mundo. Mas tudo bem, isso é apenas um resumo da aula de hoje. Nosso objetivo fundamental dessa aula também não é apenas passar um conteúdo ou conscientização política, não. Acima de tudo, nosso objetivo é espiritual. Porque eu sou
como filósofo, mas acima de tudo como católico, um fiel católico, eu sempre busco, em todas as minhas aulas, estimular que as pessoas não só conheçam a verdade relativa ao mundo e ao ser humano, mas acima de tudo a verdade relacionada a Deus e aos desígnios divinos, e aquilo que Deus quer que nós façamos. Alguém poderá dizer, mas o que tem a ver falar de marxismo e o que tem a ver com isso a Deus ou a vontade de Deus? Bem, caríssimos, tudo que diz respeito à vida em sociedade e ao nosso modo de proceder em sociedade diz respeito também a Deus. Porque é em sociedade que nós vivemos, é em sociedade que nós somos chamados a cumprir a vontade de Deus e também é em sociedade que nós fazemos muita coisa contrária à vontade de Deus. E na hora do nosso julgamento, não vai importar se eu fiz, porque tal governante mandou, porque a lei manda isso, a lei manda aquilo, eu tive que fazer. Não. O que vai importar naquela hora é se eu cumpri ou não cumpri a vontade de Deus. Se eu busquei saber ou não o que era certo e errado. Se eu busquei realmente pôr em prática o que era certo e combater o que era errado. Isto é que vai contar na hora do nosso julgamento perante Deus. E por isso, marxismo sim, tem tudo a ver com nossa vida espiritual. Que na verdade, esse é um dos grandes inimigos da fé, um dos grandes inimigos da santificação do homem. Até porque, segundo os princípios marxistas, o que existe, o que realmente vale, com o qual devemos nos preocupar está aqui. Não está além dessa vida. Está na nossa história, que é a teoria histórico-cultural própria, oriunda da concepção marxista de mundo. O mundo é apenas matéria, matéria em movimento. É um ser humano cercado de coisas e que constrói por si mesmo a sua história sem influência de nenhum outro ser além dele mesmo. É o ser humano que constrói a sua própria história, que usa desse mundo. É o ser humano que deve usar desse mundo para o seu próprio benefício. Mas aqui, é claro, quando eles falam ser humano, estão pensando em todos os seres humanos, e aí por isso vem essas concepções, por exemplo, de que propriedade privada é algo nocivo e tal, etc. Mas isso foi apenas um resumo. Vamos começar inicialmente com a palavra das Escrituras, com a divina revelação nas Escrituras Sagradas. E eu preparei aqui um texto que é justamente retirado da liturgia do dia de São José Operário. Pegando meu missal, estava ali meio distante. Ou melhor, não é do missal que eu vou tirar, me equivoquei. Caiu ali. É do celular mesmo, porque no meu missal não tem esta página. Então nós vamos pegar aqui do celular da liturgia de São José Operário, 1º de maio. Por quê? Bem, caríssimos, São José foi um trabalhador. São José era marceneiro, trabalhava com madeira. Ele trabalhava, fazia o seu trabalho, vendia os seus móveis, os seus utensílios, adquiria dinheiro e com esse dinheiro sustentava sua esposa e o seu divino filho. Por mais que fosse adotivo, mas é o filho que todos reconheceram como filho de José. Então, para aquele povo, para o povo daquele tempo, Jesus era filho de José. Tanto é que nesse evangelho nós vamos ver que os conterrâneos de Jesus conheciam Jesus por filho de um carpinteiro, que era São José. Então é isto que eu quero enfocar neste evangelho, a ideia do trabalho. Então nós estamos começando com uma visão positiva, isto é, uma visão benéfica do trabalho, porque o trabalho é algo bom. Então temos que reconhecer a importância do trabalho. O trabalho é algo importante, realmente. Então vamos lá. O
O evangelho é retirado de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, chegando Jesus à sua terra, ensinava-lhes nas sinagogas, de modo que se maravilhavam e diziam: Como veio este homem com esta sabedoria e milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Seus irmãos não estão todas conosco? De onde veio, pois, ele com todas essas coisas? E eles ficaram escandalizados a seu respeito. Mas Jesus lhes disse: Um profeta não fica sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quer dizer, a situação que o Evangelho retrata é uma situação complicada. Porque realmente, quando eles dizem que Jesus é filho de um carpinteiro, eles não dizem para elogiar a Jesus, mas sim para diminuí-lo. Porque como que ele poderia dizer coisas tão belas, tão inspiradas, se a origem dele era uma origem humilde? Então, na verdade, eles estavam diminuindo a Jesus com tais palavras. No entanto, para nós, que entendemos que as Sagradas Escrituras nos passam não só um significado literal, mas também espiritual, para nós fica claro que, quando Nosso Senhor é reconhecido como filho de um carpinteiro, isso é motivo de honra, em primeiro lugar, para São José, porque, afinal de contas, ter o Filho de Deus, ou ter como filho legítimo, ou melhor, como filho segundo a lei, né? Legítimo no sentido de ser segundo a lei. Ter como filho, segundo a lei, o Filho do Pai eterno, o Verbo eterno que se fez carne, é uma honra enorme. Então, devemos entender sim aqui como um modo através do qual Deus quis honrar São José, fazendo com que ele fosse visto como o pai de Jesus e Jesus como seu filho. Por mais que Jesus seja filho do Pai eterno, no entanto, ele quis que São José fosse seu pai adotivo. E Jesus não só quis ser chamado de filho de José, mas agiu como um filho, submetendo-se em tudo a São José, como o filho deve se submeter a um pai. Mas não é essa a questão na qual queremos chegar. Queremos enfatizar a ideia do carpinteiro. São José era carpinteiro. Como tal, com certeza, ele foi várias vezes auxiliado por seu filho e com certeza passou muitos conhecimentos de carpintaria para seu filho Jesus. Então aí temos outra realidade fundamental. Pressupõe-se, portanto, que Jesus também não só tinha os conhecimentos de carpintaria, como também exercera, pelo menos por algum tempo, essa profissão, pelo menos para sustentar sua mãe após a morte de São José, por exemplo. Então temos aqui duas ideias fundamentais. O pai de Jesus era um trabalhador e o próprio Jesus trabalhou, pelo que tudo indica. A própria tradição nos fala, por meio dos ensinamentos dos santos padres, por meio das reflexões da igreja, dos bispos, dos diversos teólogos, que realmente tudo indica que Jesus trabalhou. Então, isso nos mostra a importância do trabalho. Quando o homem pega a matéria que está ao seu redor, os elementos que estão ao seu redor e os transforma, produzindo coisas novas, ou mesmo quando apenas ele está pegando da natureza algo para suprir suas necessidades com esforço, com dedicação, ou quando ele planta, enfim, quando ele cria animais para sua subsistência, o ser humano está fazendo algo bom. Algo que fora, inclusive, estimulado pelo próprio Deus na criação. Deus entregou o Éden para Adão e para Eva. E disse, cultivai a terra, cuidai, plantai, utilizai de tudo. Afinal, tudo está sob vosso domínio. Deus colocou tudo sob o domínio do homem. Sendo assim, o homem tem o legítimo direito
de usar desses bens e dessas criaturas ao seu redor? Sim, para a sua subsistência, obviamente. E isto se dá por meio do trabalho. Quando o ser humano coleta ou produz algo usando das criaturas que estão ao seu redor, ele está fazendo algo que tem direito de fazer. É o próprio Deus que nos concede isso. Então o trabalho é algo totalmente legítimo e bom. Trabalhar é bom, ocupa o nosso tempo. É um meio, inclusive, de santificação, porque no trabalho nós sofremos, nós somos chamados a enfrentar dificuldades, nós somos chamados a perseverar nas lutas, nas dificuldades, nos processos próprios de cada trabalho, nós temos que ter perseverança. E aí nós vemos que, ao realizar qualquer espécie de trabalho, nós estamos desenvolvendo virtudes, é algo que edifica, portanto. Não só faz bem para o corpo, pelo movimento que nos possibilita, pelos bens que nos permite alcançar para a subsistência do corpo, como também faz bem para a alma, porque o trabalho nos ajuda no desenvolvimento de virtudes. Então, é algo importante, sim. Por que eu estou enfocando a ideia de trabalho? Porque essa é a bandeira principal do marxismo. O marxismo, toda a teoria, toda a doutrina de Karl Marx, ela parte da ideia de que o ser humano existe nesse mundo, como falei, como um ser histórico, é ele que constrói sua própria história, mas como ele constrói? Por meio do trabalho. Transformando o mundo, ele se autotransforma. Ele produz coisas novas e tudo mais. Então, toda a história do ser humano está encaminhada e tem por eixo principal o trabalho. Trabalho. Está errado dizer isto? Bem, não está totalmente errado. Só que cadê Deus nessa história? Cadê os desígnios divinos? Cadê o sobrenatural? Cadê o metafísico? Não há nada disso. Porque, na verdade, se parte de um materialismo. É um materialismo histórico-cultural. Então, materialismo, só existe matéria. O ser humano trabalha sobre essa matéria e produz coisas materiais para si, mas é só isso que existe. Nada além do mundo material, nada além da realidade material e do próprio homem como agente na sua própria história e na construção da sua própria cultura. Este é o problema. Quando se enfoca o trabalho, a realidade material, mas se esquece de uma realidade sobrenatural e daquilo que é necessário para um dia alcançá-la. Quando se esquece que, por exemplo, nós somos um corpo e uma alma, e que essa alma tem necessidades que devem ser supridas também, não só as necessidades corpóreas. Quando nos esquecemos disso, aí sim, o trabalho de algo positivo acaba se tornando algo negativo. Isto é, de algo bom acaba se transformando em algo mal, em algo ruim. Esta concepção de trabalho do marxismo é realmente preocupante. Na verdade, não só no marxismo, também devemos levar em consideração que, por exemplo, o liberalismo parte de uma concepção errada também. Eu não estou aqui defendendo liberalismo contra o marxismo, não. Eu sou contra tanto o marxismo, como católico que sou, e como pessoa consciente, como também sou contra o liberalismo, contra essa ideia de que também é uma ideia totalmente materialista, de que, então o mercado deve reger todas as relações, e todas as pessoas podem ter livre iniciativa, e que não vai haver problema nenhum, ninguém vai passar por cima de ninguém, ou se isso acontecer vai ser apenas uma fatalidade, algo que não se pode evitar. Não, também não é assim. Às vezes essa ideia liberal de que tudo podemos fazer e de que uma mão invisível vai regular tudo e vai fazer com que haja progresso, haja desenvolvimento e tal. Não é sempre assim. Infelizmente não é assim. Então pensar desse modo também é um erro. É também uma forma, uma espécie de materialismo. Certo? Por mais que os liberais ainda reconheçam a existência de um Deus e tal, a necessidade de valores, princípios, mas
quando chega na parte econômica, o negócio falha. Porque falta a caridade, falta a ideia de que algumas pessoas são mais aptas, mas outras são menos. E essas que são menos vão ficar o quê? Sem o seu sustento? Não. O bem exige que o mais forte ampare o mais frágil. Isso é caridade cristã. Então não é, o Estado tem que obrigar isso? Não. A nossa consciência, o nosso desejo de fazer o bem é que deve promover a caridade, não o Estado. Então, outro problema, que também vem da concepção marxista, a ideia de que o Estado tem que mandar em tudo, ordenar tudo, regrar tudo, né? Mas tudo sempre vindo dessas duas coisas. A ideia do trabalho desvirtuada, trabalho apenas como transformação do mundo material, o único meio através do qual o homem produz sua história, sem influência nenhuma de qualquer outra esfera. E a ideia da propriedade privada como algo nocivo. Para eles, propriedade privada é algo nocivo. Então, eu estou defendendo a propriedade privada? Sim, defendo. Não por ser liberal, porque os liberais também a defendem, por outros motivos, é claro. Mas sim por um ponto de vista totalmente católico cristão. Porque todo ser humano, se todo ser humano tem direito ao mundo que aí está, não tem como todos usarem de tudo ao mesmo tempo. Então, para que todos possam usar de tudo, é necessário que tudo seja de algum modo dividido. E essa divisão não pode se dar a quem vai dividir, quem vai ser o ser escolhido para essa divisão. Deus não vai fazê-lo. Né? Mesmo se fosse a igreja tem membros que às vezes falham, tem seus defeitos. Então qual é o melhor modo de se dividir? Por meio do esforço pessoal de cada um ou por meio da concessão, da caridade. Quer dizer, eu posso adquirir um terreno, adquirir uma casa, trabalhando. Mas e se eu não consigo isto? Aí sim, outro pode me ajudar a adquirir esse bem. Isso não é ilícito. Mas, em todo caso, se não for assim, não tem como pensarmos de outro modo. Como é que todos vão usar tudo ao mesmo tempo? Como é que tudo vai ser de todos ao mesmo tempo? Humanamente, fisicamente, não é possível. Se eu preciso comer um pedaço de pão, o pão que eu vou comer, o outro não poderá comer. Então, até nisso tem que haver uma propriedade privada e um direito sobre ela. Se esse direito não for legitimado e garantido, não teremos segurança de nada. Mas só que os marxistas veem de um modo totalmente errôneo, porque para eles a existência da propriedade privada é o que gerou toda essa situação de guerra, de conflitos, de um poder mais que outro, ter mais que o outro. Só que não tem sentido uma coisa dessas. Porque não é o fato de se ter propriedade privada que gera essa desordem. A desordem já existe antes, ela já está em nós pelo pecado. Outro erro dos marxistas, eles não reconhecem a realidade decaída do ser humano. E essa realidade já está lá. A propriedade privada vem apenas para diminuir a desordem. Então, se há uma desordem, inclusive no uso da propriedade, não é por causa da propriedade em si, mas porque essa desordem está em nós, em nossos vícios, em nosso egoísmo. Da mesma forma como o trabalho pode ser bem usado, ele pode ser mal usado. E da mesma forma como a propriedade pode ser bem usada, ela pode ser mal usada. Então, claro, temos problemas, temos, mas optar pela solução marxista não é o melhor caminho. Eles desvirtuam a ideia de trabalho, que deveria ser o meio através do qual nós produzimos, suprimos nossas necessidades, desenvolvemos virtudes e assim servimos a Deus, cumprindo a sua vontade. Mas para eles não. É apenas transformação do mundo material em vista da construção da nossa história, onde só nós somos os criadores. E no caso da propriedade, que deveria ser usada sim para o meu bem, mas também para o bem do próximo pela caridade, o que eles dizem? Não, não adianta. Ter propriedade privada é ter um poder mais que o outro, é a origem de todos os males. Então acabemos com a propriedade.
Para eles, portanto, o ser humano tem que trabalhar para a própria subsistência. Nada de, por exemplo, trocar o meu trabalho por um salário, porque isso já é desvirtuar o trabalho para eles. E, ao mesmo tempo, propriedade privada é algo mau, então não deve existir. Tudo deve ser do Estado. O Estado deve dividir, como se fosse dividir de forma igualitária e perfeita todas as coisas para todos, sem nenhuma injustiça. Então, caríssimos, temos no fundo, por trás do marxismo, é algo demoníaco, algo totalmente descabido, que foge da realidade, que não tem cabimento. É uma grande ilusão, na verdade, que engana muitos, principalmente os que menos têm. Infelizmente, são os mais enganados e que acabam dando força para esta ideologia, para os regimes políticos que nela se embasam e para várias outras estruturas da nossa sociedade que já estão dominadas, inclusive a educação. Sim, infelizmente a escola pública é um antro de marxismo e o que acaba cooperando não para a instrução verdadeira dos nossos alunos, mas sim para a sua desvirtuação e doutrinação. Agora, para encerrar e chegarmos à nossa conclusão moral, o que nos diz o Papa Leão XIII na encíclica Rerum Novarum? Uma encíclica que é do século XIX, então é de algumas décadas ou anos após o surgimento do marxismo. E aqui ele nos fala sobre a solução marxista. Vamos ver o que há de problemático nela. Os socialistas, para curar este mal, o mal, digamos, existente no maltrato dos operários e nas injustiças que eles sofrem, porque sabemos que isso sempre houve e ainda existe, injustiças. Para curar esse mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens do indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Mediante esta transladação das propriedades, a esta igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos. Lisonjeiam-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes. Mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Então aqui realmente o Papa fala algo muito interessante. Os marxistas dizem: vamos acabar com as injustiças, acabando com a propriedade privada e determinando que o trabalho seja para a subsistência. Nada mais de proprietários e operários, meios de produção, não. Tudo nas mãos do Estado estará a serviço de todos. Todas as empresas estatais estarão a serviço de todos. Que maravilha! Porém, como bem sabemos, a divina revelação nos mostra que assim não é, porque o trabalho sempre existiu, o salário sempre existiu, quer por meio de dinheiro, de capital, quer por meio de bens, a troca de bens, mas sempre existiu. Sempre existiram pessoas mais aptas, engenhosas, capazes de fazer mais e produzir mais, e outras menos. Então, infelizmente, se existem pobres e ricos, claro que existem injustiças também no decorrer da história, mas não é só isso. Existe também a aptidão para se produzir mais, para se ter ideias melhores. Isso a própria experiência, aí já não é mais a revelação. A experiência nos mostra que assim é. Numa família, 5 filhos, um pode ser mais capaz que o outro, um é mais rápido que o outro, um é mais hábil do que o outro para isso ou para aquilo. Querendo ou não, dependendo das habilidades, elas poderão dar mais ou menos lucro, mais ou menos bens, mais ou menos propriedades, dependendo do trabalho que se faz, dependendo da busca por esse trabalho. Enfim, não é determinando
um Estado determinando, vocês têm que fazer assim, assim, que as coisas vão se resolver. Porque, infelizmente, por um lado, o ser humano tem suas falhas e limitações, que o tornam egoísta, fazem pensar mais em si mesmo que nos demais. E por outro, o ser humano também não são todos que são hábeis do mesmo modo. Então dizer que isso vai resolver os problemas da sociedade, as injustiças, não. Para nós católicos está claro que o único meio de solucionar os problemas, as injustiças sociais, e aqui eu não digo acabar com a pobreza, não. Até o fim dos tempos haverá pobreza, haverá fome, haverá diversos tipos de miséria. Isso sempre haverá, porque não depende só de um governante, não depende de um regime, não depende de uma ideologia. Mesmo que a maioria das pessoas fizessem o bem, continuaria havendo pecado, continuaria havendo desordem. Isso só vai acabar no fim do mundo, quando o nosso Senhor vier. Só Ele, com seu poder, conseguirá fazer deste vale de lágrimas um paraíso. Agora a nós compete melhorá-lo, sim. E qual é o melhor caminho para isso? É sempre a caridade. Eu posso buscar os bens para mim mesmo e para a minha família. Posso trabalhar e adquirir lucro. Posso ter a minha propriedade e posso empregar outras pessoas a meu serviço que vão cooperar para que eu também me desenvolva financeiramente. Mas não posso me esquecer de que a outra pessoa também tem suas necessidades, também tem seus direitos, e diante de Deus, tais direitos devem ser respeitados. Sendo assim, caríssimos, realmente, a única solução que vai realmente acabar com as injustiças nesse mundo é a caridade. E mesmo assim, sempre haverá injustiças. No entanto, se nós nos esforçarmos para sermos mais caridosos, pensarmos nas necessidades do outro e não só em nós mesmos, pelo menos conseguiremos melhorar um pouco este mundo e agradaremos a Deus. E se não melhorarmos totalmente esse mundo, pelo menos vamos estar nos preparando para um lugar muito melhor, que é o paraíso celestial. E esse paraíso devemos desejar tanto para nós como para todos os demais. Por isso, a única resposta para esse problema e para todos os problemas é sempre a mesma: a caridade de Cristo. Então busquemos, caríssimos. Se você é liberal, se você defende o capitalismo com unhas e dentes e tal, eu convido você a pensar, pelo menos, neste ponto. Podemos ter bens, podemos ter lucro, podemos trabalhar para adquirir, mas nunca podemos nos esquecer do próximo. Desumanizar-se nunca vale a pena. Mesmo que eu ganhe todos os bens e todas as riquezas, mesmo que adquira um caixa forte enorme, mas de que vale ter todo mundo e perder a minha alma? Reflitam sobre isso. E busquemos não só defender o nosso direito de ter bens, mas, acima de tudo, busquemos ser mais humanos e mais bem dispostos à prática da caridade. No mais, espero que nossa aula tenha ajudado vocês a entenderem melhor o tema a partir da perspectiva católica. Se você não concorda comigo, eu não posso fazer nada, não posso obrigar-lhe. Mas a minha posição como católico tradicional é esta: ser a favor dos bens, do trabalho e da propriedade, mas acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, por amor a Deus. Até nossa próxima aula, se Deus o permitir.